Fluminense investe milhões em reforços na temporada e tem jornalista falando de mais 3 possíveis contratações do Fluminense ainda nessa janela. Além disso, a gente vai falar bastante da partida de amanhã contra o Juventude, onde o Fluminense deve ter algumas novidades e mudanças na sua equipe titular. Então faz o seguinte, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois da vinheta a gente vai falar tudo do Fluminense. Quero começar esse vídeo aqui falando de uma notícia importante de mercado da bola, mas de mercado da bola no sentido de saída. A gente trouxe aqui ao longo dessa última semana informações sobre a novelinha, né, do romance, o flerte eterno entre André e Fulham da Inglaterra, né? A gente sabe que a equipe londrina tem interesse no volante tricolor de outros carnavais, né? Já não é de hoje que o Fulham tem interesse no André e desponta nessa janela como principal interessado na contratação desse atleta. A gente trouxe aqui algumas informações vindo lá da Inglaterra de que o Fulham não pretendia aumentar o valor oferecido ao Fluminense para contar com o volante da seleção brasileira. Mas hoje o André Hernan, jornalista, trouxe uma informação um pouquinho diferente, falando que o Fulham prepara uma nova oferta pelo volante André, e aí o Fluminense espera que essa oferta tenha um valor um pouquinho mais elevado. E o Fluminense tem a expectativa de que essa oferta tenha valor fixo, mais bônus ali na casa dos 30 milhões de euros. A gente sabe que a proposta anterior do Fulham, ela era na casa dos 25 milhões de euros e não ficou muito claro, né? Não foi divulgada a informação de qual porcentagem, né? Qual parcela desses 25 milhões de euros seria fixo para o Fluminense e qual seria em bônus. Agora o André Hernan fala de uma nova proposta do Fulham de valor total de 30 milhões de euros, um pouquinho mais elevado do que os 25, o que faz com que o Fluminense muito provavelmente vá aceitar, né? A gente sabe que o Fluminense infelizmente tem a necessidade de vender o André, o Fluminense precisa desse dinheiro, tá? Faz parte, né, do planejamento financeiro do tricolor, essa grana do André pingar, então o Fluminense já está trazendo o Facundo Bernal, né? Investiu uma grana para trazer o jogador uruguaio, chega hoje no Rio de Janeiro, então já buscou, né, essa reposição para o André, então tem um caminho um pouco mais livre para fazer essa negociação. Foi um acordo, né, que o Fluminense fez com o jogador, ele ficaria aqui até o final de 2023, o Fluminense recusou uma proposta do Liverpool naquela altura, mas com a promessa de que assim que viesse uma outra proposta, o Fluminense acabaria aceitando, desde que fosse uma proposta financeiramente viável. Segundo o André Hernan, o Fluminense tem a expectativa de que essa nova proposta do Fulham seja essa proposta interessante tanto para o jogador quanto para o clube. Então a gente deve estar vendo os últimos momentos do André com a camisa do Fluminense. E tô falando agora do volante André, ele tá sendo poupado para a partida de amanhã contra o Juventude, acabou nem viajando lá para Caxias do Sul. Além dele, outros jogadores também devem ser poupados e o Fluminense deve ter bastante mudanças para essa partida. Eu vou te contar tudo isso ainda nesse vídeo, mas antes eu vou rapidinho lembrar para você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado, porque por lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. O que você vai fazer? Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, lá vai ter o link do canal da Central Fluminense. Você vai clicar lá, vai abrir no seu WhatsApp o canal, você vai apertar no botão seguir. A partir do momento que você seguir, você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão diretamente na palma da sua mão. Beleza? Eu tô te esperando por lá e vamos falar um pouquinho de Juventude e Fluminense, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Como eu acabei de dizer, o André nem viajou para Caxias do Sul, será poupado pela comissão técnica tricolor, né? As informações que rolam é de que, na verdade, é só realmente o jogador sendo poupado por uma questão física, ele voltou de um período de lesão, aí jogou várias partidas em sequência e agora vai ser preservado. E segundo o jornalista José Ilan, ele não vai ser o único poupado, não. Outros jogadores até viajaram para Caxias do Sul, mas vão começar no banco. O jornalista traz pra gente que Thiago Silva, Samuel Xavier e Ganso começarão no banco desse jogo e ainda devem ter outros jogadores do time titular do Fluminense sendo poupados para essa partida. O Vene Casagrande, outro jornalista, traz, né, uma informação que concorda com essa do José Ilan, trazendo inclusive a provável escalação do Fluminense para essa partida. Um time, assim, dá para chamar de time misto, mas quase reserva aqui do Fluminense, tá? Porque a gente vê o Fábio como titular, goleiro, raramente é poupado. Tem o Thiago Santos, vem jogando como titular, tá nessa escalação também. O Diogo Barbosa jogando nesse time.
e o Marcelo também, né? Os dois juntos no mesmo time, então quem seria o titular da lateral esquerda vai estar jogando ainda. E o Cauã Elias lá na frente, para mim, já ganhou a posição também cotado como titular nesse time que o Vene Casagrande traz. A escalação é Fábio no gol, Guga na lateral direita, uma zaga formada por Antônio Carlos e Thiago Santos com o Diogo Barbosa na lateral esquerda. No meio-campo, Martinelli e Nonato formando uma dupla de volantes e o Marcelo como meio-campista. Lá na frente, o Lima, voltando a jogar na sua posição de origem, né, que a gente até esquece que o Lima é um meia atacante, né, o Fernando Diniz é muito usado como volante. Lima jogando lá na frente ao lado de Serna e de Cauã Elias. Essa é a escalação que o Vene Casagrande traz pra gente como provável Fluminense para a partida de amanhã contra o Juventude. E aqui eu vou destacar algumas coisas, né? Acabei de falar do Thiago Santos, do Diogo Barbosa, do próprio Cauã Elias, mas, né, momento aqui a gente faz o nosso jabá, nossa autopropaganda, né? Trouxemos aqui em primeira mão essa informação de que o Marcelo seria utilizado como meio-campista pelo Mano Menezes, né? O Mano não tinha intenção de utilizar o Marcelo como lateral, e a gente vê nessa provável escalação do Vene Casagrande o Marcelo aparecendo como meia, como esse substituto do Paulo Henrique Ganso, né? Ele já entrou no último jogo no meio de campo e agora aparece aí no meio de campo ao lado de Martinelli e Nonato. Então vamos ver o Marcelo um pouco mais livre para criar nesse time do Mano Menezes. Como eu disse, né, o Lima voltando a jogar ali como meia esquerda, como ponta esquerda, que é a posição que ele jogava no Ceará antes de vir para o Fluminense. E é um teste de fogo para o Guga, né? Um cara que vem tendo poucas oportunidades desde a época do Fernando Diniz, ganhando uma oportunidade agora com o Mano Menezes. Eu torço muito para que ele vá bem, porque eu tô realmente bastante incomodado com o futebol que o Samuel Xavier vem apresentando há algum tempo. Então torcer aí para o Guga jogar muita bola e quem sabe, né, não ganhar essa posição de titular. Mas essas são as informações que a gente tem da partida de amanhã. Eu quero que você deixe o seu comentário. Tá confiante que o Fluminense, mesmo misto, quase reserva, consegue um bom resultado contra o Juventude lá em Caxias do Sul? Deixa um comentário aqui abaixo com o seu palpite. Gente, vamos começar a falar um pouco mais de mercado da bola, movimentações mais gerais de mercado da bola, que tem muita informação para trazer, tá? Tem jornalista falando do Fluminense interessado em fazer mais 3 contratações, tem uma nova informação sobre a situação do Luan Pérez, a gente trouxe aqui, né, que ele é um jogador que estava cotado lá na imprensa turca como alvo do Fluminense. Temos informações de jogador que pode deixar o Flu, e não é o André, tá? Outro jogador que pode deixar o Flu. Então, assim, muita informação de mercado da bola. Janela tá caminhando, né, para sua metade ali, fim do primeiro mês de janela, mas as coisas continuam bastante movimentadas. Só antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central Fluminense alcança nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, deixa um comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Francisco Edson, de Itacoatiara, no Amazonas, Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, Elviro Jorge, de Itabuna, na Bahia, Zenilda, de Miracema, no Rio de Janeiro, para a galera do Grupo Verde Branco e Grená, lá de Brasília, para o Rinaldo de Muniz Freire, no Espírito Santo, e para o Delmiro Gil, de Minasul, em Goiás. Um abração para a galera ligada aqui na Central Fluminense. O convite mais do que reforçado para você, tricolor. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos lá para falar dessas informações, meus amigos e minhas amigas, porque o jornalista Márcio Nogueira, lá do canal do Ricardo Mazella, trouxe um caminhão de informações aqui para a gente que a gente vai comentar nesse momento. Eu quero começar falando sobre a situação do Luan Pérez, tá? A gente trouxe aqui para vocês, teve um portal lá na Turquia que disse que o empresário do Luan Pérez avisou ao Fenerbahçe, atual clube do zagueiro, e o Fluminense e o Grêmio eram 2 clubes interessados na contratação dele, né? O Luan Pérez não está nos planos do Fenerbahçe, ele teve uma lesão grave no joelho, voltou de cirurgia, ainda nem jogou partida oficial, fez apenas 2 amistosos, mas o Fenerbahçe não deve mantê-lo para a próxima temporada, não está com esse jogador nos planos, e aí ele pode buscar uma casa nova. O empresário colocou o Fluminense como interessado nessa contratação. O Marcelo Neves, lá do GE, trouxe a informação de que, de fato, o Fluminense sondou o Luan Pérez, mas isso foi antes de contratar o Inácio. E aí agora, né, como já contratou o Inácio, não tem nada de Luan Pérez, foi uma sondagem preliminar, então não tem mais nada disso de interesse. E o Márcio Nogueira traz uma outra informação quanto a isso, né, falando que o Luan Pérez pediu um valor muito alto para fechar com o Fluminense, cerca de R$700 mil por mês de salário, que acabou afastando o tricolor dessa contratação, né? O Luan Pérez já jogou aqui em 2018, teve uma passagem rápida pelo Fluminense, mas valores muito altos, né? O jogador voltando de lesão também, o Fluminense acabou não
arriscando nessa contratação. Teve uma informação que saiu lá de Pernambuco de que o Manuel, zagueiro do Fluminense, estaria na mira do Sport, teria negociações. A galera aqui do Rio de Janeiro negou essa informação, disse que de momento não há essa negociação para o Manuel sair, mas segundo o Márcio Nogueira, caso o Manuel saia, caso o Manuel vá para o Sport, aí sim o Fluminense iria ao mercado buscar mais um zagueiro para substituir o Manuel. Beleza? Outro jogador que pode deixar o Fluminense é o John Kennedy, tá? Segundo o Márcio Nogueira, o Fluminense tem o desejo de emprestar ou vender o atacante. Quem também fala algo nesse sentido, né? Quem também traz essa informação de que o Fluminense quer negociar o John Kennedy é o Caio Blois, lá da Trivela. A gente sabe que o John Kennedy está perdendo muito espaço, o Germancano não vem jogando e o Cauã Elias já pulou a fila ali, né? Já passou à frente do John Kennedy. Então o Fluminense deseja negociar o jogador. Anteriormente a gente chegou a comentar informações aqui de que o Fluminense tinha interesse de vender o John Kennedy caso chegasse algo parecido com os 15 milhões de euros que chegou em janeiro para o clube. O Márcio Nogueira, na verdade, traz para a gente aqui que o Fluminense está topando até emprestar o John Kennedy. Existe até uma possibilidade de emprestar o jogador para o Santos. O Santos hoje joga a Série B. O John Kennedy poderia ir para lá, né, até para tirar ele um pouco aqui do furacão que é o Rio de Janeiro, porque o John Kennedy a gente sabe que tem as questões extracampo dele, então poderia ir lá para o Santos jogar a Série B, mas no momento tá, a gente não tem nenhuma confirmação de que essa negociação esteja de fato ocorrendo. O John Kennedy está relacionado normalmente para jogar a partida de amanhã, por exemplo, contra o Juventude. Fora isso, o Caio Blois, lá da Trivela, também traz informação pra gente sobre a situação do meio-campista Gabriel Pires, né? Tá com saudade dele? Tenho certeza que não. O Gabriel Pires já tem um tempinho que não tem sido relacionado para partidas do Fluminense e ele deve seguir o mesmo caminho do Douglas Costa, que rescindiu o contrato com o Tricolor, não é mais jogador do Flu. Gabriel Pires vai pelo mesmo caminho. Caio Blois traz pra gente que ele vai rescindir com o Fluminense. O Gabriel Pires vai rescindir com o Fluminense nos próximos dias. No momento ele segue treinando lá no CT Carlos Castilho, mas tá treinando separado e não tem, né, sido relacionado mais para as partidas do Fluminense, não está nos planos do Mano Menezes, nem da diretoria tricolor, então vai sair, vai assinar essa rescisão nos próximos dias. Quero, claro, que você deixe sua opinião. O Fluminense acerta em rescindir com o Gabriel Pires? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Eu acho que não deveria nem ter trazido esse jogador. Mas falando de contratações, o jornalista Márcio Nogueira traz pra gente que o Fluminense negocia com 3 nomes nesse momento. Pois é, além da galera que já chegou, os 5 reforços que o Fluminense trouxe nessa janela de meio de ano, o Márcio Nogueira traz pra gente que o Fluminense negocia com mais 3 nomes. Eu vou começar aqui na ordem do gramado, tá? Vou começar pelo goleiro. Pois é, o Márcio Nogueira traz pra gente que Álvaro Monteiro, goleiro do Milionários, estaria negociando com o Fluminense para ser goleiro reserva, tá? Para vir para ser reserva do Fábio, um substituto. Ele é colombiano, assim como o Milionários, tem convocações para sua seleção, acabou não indo para a Copa América por conta de lesão, estaria na mira do Fluminense já em negociações. Com isso, né, a gente vê que o Felipe Alves vem perdendo espaço, né? Desde que o Fernando Diniz saiu, o Felipe Alves raramente é relacionado, quando é relacionado é cortado do banco de reservas, então estaria perdendo espaço, e aí o Fluminense poderia ir atrás do Álvaro Monteiro, estaria, né, de acordo com o Márcio Nogueira, negociando a contratação de Álvaro Monteiro, goleiro do Milionários. Para o ataque, a gente chegou a comentar aqui, né, informações que saíram de interesse do Fluminense no Emiliano Gomes, do Boston River, lá do Uruguai. O Márcio Nogueira traz a informação de um outro jogador que não é o Emiliano Gomes, mas que estaria na mira do Fluminense para a mesma posição, tá? A gente tá falando do Zavala, lá do Colo-Colo. Lembra dele? Pois é, né? O Vidal falou que o Zavala e o Bolados iam fazer acontecer com o Marcelo. Não fizeram nada, mas o Zavala aparentemente atraiu esse interesse do Fluminense, porque segundo o Márcio Nogueira, o Fluminense negocia com esse atleta. Quem confirmou essa informação foi o José Tomás Fernandes, que é um jornalista lá do Chile, falou que houve uma sondagem do Fluminense, mas que não houve até o momento uma proposta oficial pelo jogador. E o terceiro nome trabalhou com o Mano Menezes na época do Bahia. É o centroavante Edgar Júnior, que hoje está no Varen Nagasaki, da segunda divisão do Japão. Ele tem um contrato se encerrando em janeiro de 2025 com a equipe japonesa e estaria, né, negociando com o Fluminense a pedido do treinador Mano Menezes. A gente tentou ir atrás dessas informações para tentar confirmar, né, apurar com as nossas fontes, tanto ligadas aos jogadores citados quanto ao Fluminense. A gente não conseguiu nenhuma confirmação até o momento. Então o que eu vou falar aqui é uma opinião como torcedor, tá? Não é informação que eu tô trazendo, não. É uma opinião como torcedor. Eu espero que, principalmente os 2 nomes do ataque, gente, não venham pro Fluminense, tá? Que essas negociações não se concretizem. Eu acho o Edgar Júnior um atacante fraco, ele nem é alto, o Fluminense está precisando de um atacante mais
perfil de pivô. Ele nem é um jogador alto, tem 1,74 de altura. Não me agrada, desde a época que ele jogou no Joinville, no Bahia. Não me agrada, claro, trabalhou com o Mano deve ter a confiança dele, mas pô, não me agrada nem um pouco. E o Zavala, cara, contra o Fluminense, nos jogos do Colo-Colo, eu não vi nada que justificasse o investimento, uma contratação desse jogador. O Álvaro Monteiro, eu confesso que eu não conheço tanto, um jogador de seleção colombiana, legal, para ser reserva do Fábio, acabo não tendo opiniões muito grandes, mas os dois atacantes aí, meu Deus do céu, eu espero realmente que não venham pro Fluminense, acho que não vão agregar em nada no tricolor nessa janela. E falando nisso, o Fluminense fez investimentos milionários nessa temporada, tá? Tem um levantamento aqui, quem postou foi o Cauã Tinoco, lá no Twitter, né, nosso amigo Cauã Tinoco, do Jornada 1902, lá no Twitter, ele postou um levantamento do valor que o Fluminense investiu em contratações em 2024. O tricolor gastou mais de 60 milhões de reais em reforços, 62 milhões 100 mil reais em compra de jogadores na temporada de 2024. Vamos trazer aqui o levantamento, né? Agora o Facundo Bernal tá chegando, eu comentei isso aqui, vocês já sabem muito bem, novela que não acaba. O Fluminense está gastando 20 milhões de reais no Facundo Bernal. Além dele, lá no começo do ano, a gente pagou 14 milhões de reais no Terãs, 4 no Lelê, tinha uma obrigação de compra no contrato de empréstimo, o Fluminense pagou 4 no Lelê, está até machucado agora, deve voltar só na próxima temporada. O Antônio Carlos, após longo namoro, o Fluminense pagou 2,4 milhões de reais para ter a sua liberação. Kevin Serna, o Fluminense pagou 9,7 milhões de reais para trazê-lo, né, do Alianza Lima para cá. E o Inácio, 12 milhões de reais para tirá-lo do Sporting Cristal. Esses foram os valores que o Fluminense já investiu financeiro, né, de dinheiro, de compra de jogador em 2024. E aí, será que a gente vai gastar mais grana? De acordo com o jornalista Márcio Nogueira, tem mais 3 jogadores negociando com o tricolor. O Edgar Júnior está em final de contrato, né? Poderia já assinar um pré-contrato aí. Mas o Fluminense precisa desse cara para agora, né? Então teria que negociar uma liberação com a equipe lá do Japão. Teria um valor mais simbólico. Mas o Zavala e o Monteiro têm contrato com as suas equipes. Segundo o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, o Fluminense não deve fazer novas contratações, tá? O ciclo deve realmente se encerrar com a chegada do volante Facundo Bernal, mas claro, né, a ordem, a palavra lá no Fluminense é oportunidades de mercado, sempre estamos sempre abertos a oportunidades de mercado, jogadores bons sempre interessam. O Paulo Angione fala muito isso. Então, claro, esse tipo de situação ainda pode mudar, o Fluminense pode fazer novos investimentos ainda nessa janela de transferência. Meus amigos e minhas amigas, esse era o pacotão de notícias que eu queria trazer para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Eu quero agora a sua opinião. O Fluminense precisa se reforçar mais, além dos 5 jogadores que já estão chegando nessa janela? Deixe seu comentário aqui embaixo e, claro, fala qual a posição que você acha que o Fluminense precisa se reforçar, se é que você acha que precisa. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.